do Kim, a seguinte questão, quer dizer, é bom lembrar quem nos acompanha que o Brasil é credor do governo americano. O Brasil, em ordem, é o 13º credor do governo americano, ou seja, o Brasil tem 212 bilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. A gente tem que lembrar isso, que muitas vezes nesse debate primário ideológico, nem é ideológico, é de um nível tão baixo, esquecem de algumas questões econômicas que devem moldar a discussão política, em cima com dados. O próprio quem lembrou, são 21 países, né, que estão sofrendo dessas sanções, que mais do que tarifas, parece que são sanções, porque o mundo está se deslocando paulatinamente, o eixo do capitalismo, para a região Ásia-Pacífico. A grande questão, e você mesmo também tocou, que vai ter que chegar a um acordo, não vão ser provavelmente 50%, creio que não, porque seria uma tragédia também para a economia americana, com as questões que vocês já destacaram, com o aumento do custo das matérias-primas, dos semi-acabados, etc, etc. Bem, mas isso vai atingir a economia brasileira. Vamos dizer que, hipoteticamente, como vocês lembraram, você seja 25%, mas isso significa a perda de, presumo eu, vamos ver o que vai acontecer, ninguém sabe, da perda do mercado, de alguns produtos do mercado brasileiro nos Estados Unidos, para países que têm uma tarifa inferior, por exemplo, e deve ter. Nesse caso, como é que nós podemos reordenar o Brasil? Porque, ao menos o governo Trump, ninguém sabe até quando vai, pode ser que tenha um impeachment no meio do caminho, escândalos com os milionários, as festas que o Trump comparecia há 25 anos atrás, que eram super animadas, bem cristãs, né? Pode ser que aquilo, você sabe como é político, o Nixon foi eleito em 72 com 66% dos votos. 2 anos depois, ele acabou renunciando porque ia ter um processo de impeachment contra ele. E o Nixon era muito superior intelectualmente ao Trump, vale destacar, e tinha uma carreira muito mais importante. Mas, para colocar para você, deputado, como é que nós vemos, e pensando em termos de Câmara dos Deputados também, olhar daqui para frente, que o mundo, até o Trump, até final de janeiro desse ano era daqui para frente está mudando muito rapidamente, e nós temos que dar a resposta, não adianta ficar só no debate ideológico. Como é que nós podemos caminhar, na tua opinião? Eu acho que o primeiro ponto é que, mesmo antes das tarifas do Trump, o Brasil tem um problema grave e profundo de não fazer a própria lição de casa, né? Nos últimos 40 anos, quando a gente se compara com os nossos pares, países em desenvolvimento, a gente ficou para trás. Ficou para trás em educação, ficou para trás em saúde, ficou para trás em infraestrutura. Não à toa, né, a região, mais uma vez reforço, que mais se beneficiou da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China foi o Sudeste Asiático, que estava preparado para isso, que aumentou sua produtividade, que investiu em educação. Aliás, um dado interessante e trágico ao mesmo tempo do PISA é que um aluno de uma escola de elite do Brasil, uma escola que custa seus 15 mil reais, tem uma nota em matemática inferior do aluno da escola mais pobre do Vietnã, né? Então, assim, nós estamos num estado verdadeiramente deprimente, né? Da avaliação de 0 a 5 em matemática, 73% dos alunos brasileiros têm nota 2 ou inferior, né? Que, considerado pelos avaliadores do PISA, nem suficiente para se exercer a cidadania, né? Então, o Brasil ficou muito para trás nos últimos 40 anos, né? As barreiras comerciais levantadas entre os Estados Unidos e a China abriram uma oportunidade para quem não estava no meio dessa guerra exportar, e foi o caso das exportações do Sudeste Asiático que dispararam. Inclusive, no ano retrasado, eu estive num congresso em Singapura da ASEAN, né, na reunião dos países do Sudeste Asiático, e eles comemoravam, né, justamente essa guerra entre os Estados Unidos e a China, e o quanto isso tinha feito nos últimos 20 anos crescer em 300% as exportações do Sudeste Asiático, e o Brasil não tem condição, o Brasil não tem competitividade. O que a gente vê aqui é o contrário. A gente vê a elite brasileira, os varejistas, a indústria, trabalharem para que tenha aumento de imposto de importação, que foi a tal da taxa das blusinhas. Mas, durante as últimas décadas, o que o setor produtivo brasileiro pressionou politicamente, trabalhou, militou para que a gente reduzisse os nossos custos e aumentasse a nossa produtividade aqui, né? O aumento da nossa produtividade, da nossa mão de obra, é pífio. Tirando do agronegócio, que é 2,5% ao ano, e os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos da América, porque durante 100 anos eles tiveram um aumento de produtividade médio de toda a economia de 2%, a gente só no único setor tem um bom crescimento, em todos os outros é praticamente um desastre, com uma exceção ou outra. Não teve nenhuma preocupação na qualificação da mão de obra, não teve nenhuma preocupação na construção de infraestrutura, também que até hoje a gente depende tanto da infraestrutura rodoviária, que é um erro histórico do Brasil. Não tivemos investimento também na redução, né, do custo, tanto tributário, né? A gente foi fazer uma reforma tributária, né, depois de 50 anos de IVA consolidado, que
que nós fomos aprovar um IVA no Brasil, e um IVA ainda com muito mais defeitos e muito mais deficiências, e repetindo erros que outros países que aprovaram o IVA lá atrás já corrigiram, e a gente repetiu, e ainda, em vez de fazer um único para simplificar, ainda dividiu em dois. Reforma administrativa, né? Um servidor público da elite do funcionalismo público federal, né, passa num concurso com seus 25 anos de idade, com 30, 32 anos, já está chegando no abate-teto. E aí começa a militância para se aprovar novos penduricários e o teto vira piso, né? E hoje a gente tem um gasto de 15 bilhões de reais com aquilo que ultrapassa o abate-teto e não deveria ser ultrapassado. Então, para mim, nós teríamos instrumentos de reagir aos Estados Unidos, e nós seríamos uma economia mais pujante se a gente, nos últimos 40 anos, tivesse feito, né, o que eu chamo de lição de casa, as reformas estruturantes que a gente precisaria ter feito. Uma reforma previdenciária verdadeira, estrutural e não conjuntural, como sempre foi feito, né? Há quanto tempo se faz reforma da Previdência? Paramétrica, só para mudar os parâmetros com que se aposenta, mas sem mudar o sistema de repartição. E o déficit continua. Aí o próximo governo tem que fazer outra reforma. Então a gente não muda isso estruturalmente. Administrativa, nem se debate reforma administrativa, porque é uma grita de metro, né, em relação a servidores públicos que não aceitam nenhuma modificação, né? Acho até que recentemente teve um julgamento acertado, mas demorado, em relação ao regime jurídico único. Foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes para declarar a constitucionalidade de uma coisa aprovada lá no governo Fernando Henrique. E do outro ponto também, do ponto de vista tributário, nós temos o maior contencioso tributário do mundo, as maiores disputas que chegam na justiça. Esse é outro problema brasileiro. Nós temos uma cultura de litigância, e somada a essa cultura de litigância, nós temos uma jurisprudência vacilante, então uma justiça que decide de uma maneira um dia, de outra maneira no outro dia, tribunais que muitas vezes não seguem as súmulas de tribunais superiores, especialmente nas justiças especializadas, e que faz com que a gente tenha um nível de prejuízo só com gasto, com um processo gigantesco. Então, eu acho, Vila, que infelizmente, se a gente for pensar no futuro, a gente tem que arrumar a nossa casa para ter mais instrumentos para reagir caso tarifas como essa que foram impostas aos Estados Unidos contra nós sejam impostas por outros países em outros contextos. A gente precisa estar forte internamente, resolver os nossos problemas domésticos para ter capacidade de responder internacionalmente.